Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos vascaínos e vascaínas ligadinhos aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Álvaro Silva, você está conectado, ligadinho aqui com a gente no canal Vascaíno desde sempre. Já peço para você que chegou aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, saiu aí de uma cápsula aí interestelar, não sabe o que está acontecendo, se inscreve aqui no nosso canal para ajudar o crescimento aí, para a gente ganhar mais voz e mais visibilidade também aqui no YouTube. Vai ajudar bastante o nosso canal. E já de antemão já peço para você que sente o desejo no seu coração de estar ajudando, abençoando, ajudando o nosso canal a evoluir, a decolar, a gente chegar aí aonde a gente está alvejando, né? Segue a chave Pix aqui no rodapé da tela, alvarovascaíno588@gmail.com, chave e-mail. Meu banco é o Banco BMG. Qualquer valor que você sentir no coração, que você puder me doar, eu agradeço e agradeço muito, vai ajudar bastante aí, né, o andamento do nosso canal, alguns projetos que a gente tem aí para a gente colocar em prática. Dito isso, vamos começar aí a falar do nosso Vasco. Gente, nessa próxima quinta-feira, né, muito conhecido também como dia 9 de dezembro, gente, passou, dia 7 de dezembro, né, eu ficando maluco, ó. Passou rapidinho, né, gente? Passou muito rápido, né? Esses dias aí a gente estava na janela de meio de ano, praticamente aí em maio, junho, naquela expectativa aí, chega treinador, não chega, chega jogador, não chega, cadê o camisa 10? Já chegou o treinador, chegou o jogador, chegou camisa 10, o Vasco estava na última colocação do campeonato, só tinha 9 pontos conquistados. Estamos aí às vésperas dessa grande final, dessa grande decisão, né? Para todos nós cruzmaltinos, que é esse jogo nessa próxima quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, que vale a nossa vida, a nossa permanência. Fato é que só depende de nós para a gente sair dessa situação. E é o seguinte, nessa próxima quinta-feira, dia 7 de dezembro, está terminando o contrato de 3 atletas com o Vasco da Gama. Isso mesmo, gente, que é o contrato do Robson. Ô, meu pai, muito obrigado. Acabou o contrato dele, vai na fé, vai ser feliz em outro lugar. Aqui no Vasco não deu certo, sinceramente. O Sebastião Ferreira, que eu acho que ele pode jogar de qualquer posição, até de goleiro, menos atacante, porque a única coisa que ele não sabe fazer é gol. E o Alex Teixeira, que está devendo e devendo muito, né, a mostrar ao que veio fazer novamente aqui no nosso clube. Fato é que esses 3 atletas, a partir de quinta-feira, desse próximo dia 7, não tem mais contrato para com o Vasco da Gama, e até o momento o Vasco não sinalizou aí, pelo menos de maneira oficial, né, o desejo aí de estar renovando com esses atletas. Outro atleta que tem contrato terminando, mas não termina agora, esse termina o contrato dele no finzinho de dezembro, é o Bruno Prachedes, tá? Bruno Prachedes, gente, ele pertence ao Red Bull Bragantino, está no Vasco da Gama por empréstimo até o fim dessa temporada, e o nosso Vasco tem a opção de compra aí de Bruno Prachedes. Caso o Vasco da Gama queira fazer aí a compra de Bruno Prachedes, a preferência é do Vasco. Vale lembrar que se o Vasco quiser contratá-lo em definitivo, terá que desembolsar nada mais, nada menos que 26 milhões de reais. É muito dinheiro, sinceramente é mais caro até mesmo do que o Puma Rodrigues, não, do que o Luca Orediano, né? Se o Vasco contratasse o Prachedes agora, o Prachedes seria aí a contratação mais cara da história do Vasco, na minha humilde opinião. Eu acho que poderia até contratar ele, mas não por esse valor, um valor muito astronômico, muito acima. Pode até ser que daqui 1 ano, 2 anos ele estoure no futebol e arrebente, mas nesse momento não acredito que valha todo esse valor que o Red Bull Bragantino está pedindo, com todo respeito ao atleta, ao seu empresário e familiares. Dentro dessa situação é o seguinte, a diretoria do Red Bull Bragantino se pronunciou em relação a isso. Eles foram procurados ali por equipes de reportagem e o Red Bull Bragantino afirma que até o momento o Vasco da Gama ainda não negociou nada em definitivo pela compra de Bruno Prachedes. O Vasco busca, já pegando o gancho, o Vasco busca aí a autorização junto ao Red Bull Bragantino para o Prachedes enfrentar o próprio Bragantino na próxima quarta-feira. Uma vez que ele pertence ao Bragantino, ele não poderá jogar. O Vasco tenta aí, né, essa liberação junto ao Bragantino para que Prachedes possa entrar em campo, uma vez que o Bragantino já não briga por mais nada na competição, né? Tá estagnado ali, não vai nem para cima nem para baixo mais, já está garantido na pré-Libertadores.
Então o Vasco tenta a liberação dele, algo que é muito difícil, diga-se de passagem. Acredito que o Red Bull Bragantino não vai afinar, não vai liberar. Por outro lado, né, esse mesmo diretor do Red Bull Bragantino que esteve falando com a imprensa sobre Praxedes, ele afirmou que após o Vasco ter efetuado o empréstimo de Bruno Praxedes, né, Bruno Praxedes estava ali meio que, vamos dizer assim, apagado, né? Bruno Praxedes reacendeu, voltou ao mercado, né? Como ele jogou bastante, ele tem bastante rodagem no Vasco, então o Praxedes teria mercado aí, segundo informou o diretor aí do Red Bull Bragantino. Na minha opinião, se tem mercado, então que venda ele que vá ser feliz em outro lugar. Com todo respeito ao Praxedes, não é um mau jogador, eu acho que é bom jogador sim, mas oscila muito, joga um jogo bem, depois fica 3, 4 jogos sem jogar, depois joga outro jogo mais ou menos, então não dá para te pagar aí quase 30 milhões de reais num atleta que oscila aí como o Bruno Praxedes. Dito isso, vamos virar a chavinha e vamos mudar de assunto. Gente, a diretoria do Galo Mineiro, galera, o Atlético Mineiro, né, que tem uma chance aí extremamente remota de ser campeão, porque caso o Atlético Mineiro vença a sua partida diante o Bahia, e o Palmeiras teria que perder para o Cruzeiro, que também já não tem aí mais aí risco de rebaixamento, né? Aí o Galo ainda teria que tirar 8 gols de saldo, né, do Palmeiras, ou seja, teria que acontecer tipo assim, gente, o Cruzeiro meter 3, 4 no Palmeiras a 0, né? O Galo ganhar de 4, 5 a 0 do Bahia, né? Para o Galo ter chance de título. Então, virtualmente, esse título aí já está na mão do Palmeiras. Fato é que a diretoria do Galo Mineiro quer garantir o Atlético Mineiro já direto na na fase de grupos para a Libertadores, sem risco nenhum, né? Então, a diretoria do Galo colocou dinheiro na mesa, vai pagar um bicho pesado. A diretoria do Galo vai pagar um bicho pesado para os atletas do Galo Mineiro jogarem essa partida contra o Bahia como uma final de campeonato, para o Galo terminar aí na vice-liderança, né, como segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Contrapartida, né, hoje no finzinho da tarde saiu a notícia de que a diretoria do Bahia, né, vai colocar a mala branca também, vai colocar um bicho pesado, um dinheiro forte também aí no colo da rapaziada lá do Bahia, né? Pro Bahia buscar essa vitória diante o Galo Mineiro, tentando se livrar aí do rebaixamento. Vale lembrar que mesmo que o Bahia vença, se o nosso Vasco vencer, o Bahia será rebaixado da mesma maneira. Então, o Vasco só tem que fazer a parte dele, que é ganhar aí do Bragantino, que já não disputa mais nada na competição. Diante dessa situação, já pegando o gancho, vamos falar um pouco agora da partida entre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino, partida a qual será realizada aqui no Rio de Janeiro, quarta-feira, logo mais aí, 9h30 da noite, em São Januário, casa cheia, colina lotada, mais de 20 mil ingressos vendidos com apenas 2 horas aí, né, de forma antecipados, né? Então o Vasco é para quem acredita. Nós, torcedores vascaínos, estamos sim acreditando, né, nessa vitória aí do nosso Vascão diante o Bragantino. E é o seguinte, sabe aquela emissora muito famosa aqui no nosso país, né, a maior, aquela tal de Globinho, sabe aquela TV Globinho? Isso, essa emissora aí. Gente, eles estão aguardando o Campeonato Brasileiro acabar para saber quem cai ou não, para saber se eles vão transmitir a Série B. Ficou escancarada essa notícia. Eu ia trazer isso ontem, só que eu esqueci. Ficou escancarada essa notícia agora, né, gente? Porque, assim, escancarou de uma vez por todas que é do interesse da CBF e é do interesse da TV Globinho que o nosso Vasco dispute aí, hipoteticamente, uma Série B para dar audiência, para vender aí partidas, né, os direitos de imagem, de transmissão das partidas. A Globo está esperando a definição para saber se Santos ou Vasco vão cair. Se nenhum dos dois cair, a Globo não teria interesse no Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem. Essa emissora, ó, cada vez que passa vai se apequenando e tem que sumir do nosso país, porque assim, eles fazem muita coisa legal de um lado, mas fazem muita coisa errada de outro, que acaba encobrindo tudo de legal, aí vira uma lambança só. Dito isso, essa partida entre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino será transmitida pela própria TV Globo nessa quarta-feira. A narração fica a cargo de Gustavo Villani, né? Ele que tem seu filho que é vascaíno assumido. Então Gustavo Villani estará aí
à frente dessa transmissão nessa próxima quarta-feira. Antes de eu continuar falando do nosso elenco, dessa partida diante o Red Bull Bragantino, eu vou abrir aspas então para o nosso zagueiro Maicon, para o que ele falou após a partida, né, diante a equipe do Grêmio em Porto Alegre. Nosso time, em momento algum, a gente jogou pensando no adversário, a gente jogou para ganhar. Acho que nós fizemos um primeiro tempo bom, Infelizmente, no começo do segundo tempo, sofremos o gol, não deixamos de lutar. O nosso objetivo era sempre a vitória, para não depender dos adversários. Infelizmente, jogamos contra uma grande equipe fora de casa, não conseguimos os 3 pontos, mas é seguir agora e fazer o dever de casa. O emocional conta muito, Maicon, numa rodada assim, que muitos jogos acontecem ao mesmo tempo. O emocional conta muito dentro de campo também, é difícil controlar isso. Aqui tem jogadores experientes, temos que ressaltar que demos uma grande volta, todos dávamos como rebaixado. A equipe teve maturidade e teve um emocional muito forte e conseguimos ultrapassar toda a dúvida. Então é seguir trabalhando, não conseguimos o objetivo hoje, é bola para frente, Deus nos deu mais uma oportunidade para nós no próximo jogo. E se Deus quiser, vamos cumprir o nosso dever em casa. Bom, é isso aí, como vocês puderam acabar de acompanhar o nosso zagueiro Maicon falando lá. Em nenhum momento, né, os jogadores ali dentro de campo se acovardaram. Enfim, esse discurso aí a gente já conhece, né? Vamos torcer para que o Papai do Céu abençoe aí o Maicon e todos os atletas para que a gente consiga sair com a vitória. Já vou dar um aviso para vocês aqui. Se por um acaso essa parte do Maicon, esse trechinho que eu coloquei o Maicon aí, sumir do vídeo, tá? É porque eu tomei os direitos autorais, aí eu tive que tirar depois, porque senão dá problema pra mim, tá, galera? Mas enquanto isso, deixa rolar. Agora, gente, é o seguinte, o nosso goleiro Léo Jardim, ele que deve com certeza entrar em campo aí nessa próxima quarta-feira, pela 38ª rodada do Brasileirão, ele entrando em campo, ele será o único jogador do nosso elenco que disputou todas as partidas do Campeonato Brasileiro na temporada de 2023, gente. Isso mesmo, se o Léo Jardim jogar diante do Red Bull Bragantino, ele será o atleta do Vasco da Gama que disputou o campeonato inteirinho, né, de ponta a ponta. E vale lembrar que, se eu não me engano, acho que ele disputou quase metade do campeonato pendurado com 2 cartões, segurou a onda para não levar o 3º cartão e não desfalcar a nossa equipe. Falando em desfalque, né, gente, até o momento, a informação que a gente tem é de que Guerre Medel, nosso capitão e zagueirão Pitbull, juntamente com o Eric Marcos, não devem jogar aí essa partida de despedida, nessa última partida do Campeonato Brasileiro na temporada 2023. Então, até o atual momento, Medel e Eric Marcos, né, serão aí desfalques para a nossa equipe. Se o Vasco também não conseguir a liberação de Bruno Prachetes para atuar diante o Red Bull Bragantino, Prachetes também será desfalque. Aí a gente teria aí, no caso, 3 desfalques, né? Lá já no caso do Red Bull Bragantino, né, o time o qual virá aqui no Rio de Janeiro para enfrentar o nosso Vasco, terá o desfalque de 2 jogadores, o Juninho Capixaba, lateral esquerdo, que o Vasco da Gama especulou muito no início da temporada, não vai jogar. E o meia atacante Matheus Gonçalves, que pertence ao Urubu da Gávea, que está emprestado ao Red Bull Bragantino. Então, boa notícia, né? O Juninho Capixaba, um ótimo lateral. Matheus Gonçalves fez um ótimo segundo turno aí. Então, boa notícia, né? Que esses 2 atletas do Bragantino não entrarão em campo, tá, gente? A arbitragem para essa partida já foi escalada. Será o Wilton Pereira Sampaio, tá, gente? Ele será o árbitro, então, de Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. Vale lembrar que ele foi o árbitro também há 1 ano atrás, naquela batalha, né, lá contra o Ituano, na famosa e conhecida Batalha de Itu, naquele jogo que a gente venceu pelo placar mínimo de 1-0, que o Thiago Rodrigues fechou o gol na ocasião e a gente venceu, né, sacramentando aí a nossa subida à Série A do Campeonato Brasileiro. Então o mesmo árbitro será o árbitro aí para a partida de Vasco e Bragantino. Então presta atenção no serviço, Wilton Pereira Sampaio. 30 milhões de vascaínos estão de olho em você. Não faça lambança, não faça cagada. Quem tem que brilhar no espetáculo são os atletas e a torcida fazendo o seu show ali pacífico. Você, meu querido, tá aí simplesmente somente para apitar de maneira imparcial. É só o que você tem que fazer. Gente, dito isso, é o seguinte. O Vasco treinou
nessa segunda-feira no CT Moacir Barbosa, fez um treino mais leve, um treino regenerativo ali, né? Um treino já iniciando ali o preparativo para essa grande partida. Vai treinar pesado nessa terça-feira no CT Moacir Barbosa, treino qual aí deve dizer muita coisa pra gente em relação à provável equipe que deve enfrentar o Bragantino, né? E vamos aguardar, né, gente, para ver aí se a gente vai obter mais alguma novidade, alguma notícia em relação a essa partida, informação aí de bastidor. Diante de todas essas situações, gente, é o seguinte, o Vasco se vê aí, nessa temporada de 2023, foi a temporada que o nosso clube fez o maior investimento na pasta de futebol, algo em torno de 110 milhões de reais, né, em aquisições, ou seja, em compra, né, de atletas, sem contar, os atletas que chegaram no Vasco da Gama com custo zero. Por exemplo, o caso de Dimitri Payet, ele estava sem contrato, chegou no custo zero, o Vasco só arca com o salário. Então, o Vasco investiu na contratação de jogadores nessa temporada 110 milhões de reais. Foi a temporada que o Vasco mais investiu na sua história, né? Vale lembrar também que isso aí ocorreu devido aí a SAF, né, da 777 Partners para junto com a diretoria do nosso clube, que é muito polêmica também. Polêmicas à parte, gente, é o seguinte: mesmo no ano de maior investimento, a gente chega na última rodada do Campeonato Brasileiro brigando para não cair. Porém, todavia, entretanto, temos um dado positivo nessa situação. Tá falando do que, Álvaro Silva? Calma, vou explicar para vocês agora. Gente, pela primeira vez na história, nosso clube, infelizmente, já caiu 4 vezes para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em todas essas vezes ao qual o nosso Vasco foi rebaixado, a gente chegou aí na última rodada do Campeonato Brasileiro, já dentro da zona do rebaixamento. A gente não conseguiu aí, no caso, reverter a situação para deixar a zona da degola e acabamos sendo rebaixados nessas 4 ocasiões as quais a gente caiu. Já nessa temporada, algo inusitado, diferente, positivo está acontecendo. A gente chega na última rodada, sim, é verdade, brigando para não cair, debaixo de um maior investimento da história na pasta do futebol. Tudo isso é verdade. Um péssimo primeiro turno, né? Um segundo turno honrável. É bem verdade que o time derrapou aí nesses últimos 4 jogos, mas o segundo turno honrável, né? Mas só depende de nós. Hoje o Vasco só depende de si próprio, está fora da zona do rebaixamento. Para se manter fora da zona do rebaixamento e não ter que olhar para lado nenhum, não ter que se preocupar com ninguém, basta apenas uma vitória simples diante do Bragantino. Aí o Bahia pode golear o Atlético Mineiro por 10-0, que o Vasco permanece na Série A. Então esse aí, né, gente, é o nosso panorama. E só para a gente encerrar o assunto dessa partida, nessa temporada no Campeonato Brasileiro, né, lembrando que a gente ficou aí mais de 3 meses com o nosso estádio de São Januário fechado, a gente ficou atuando sem a presença do nosso torcedor, né? Seja em São Januário ou seja em outro campo que a gente atuou, a gente jogou sem o nosso torcedor durante mais de 3 meses, né? Só que diante dessa situação, o Vasco nesse Campeonato Brasileiro jogou 11 jogos em São Januário, tá, gente? A gente venceu 7 partidas, perdemos 3 e empatamos 1, tá, gente? Então, um aproveitamento aí de quase 70%, vamos botar aí 65% mais ou menos aí, de aproveitamento jogando dentro de casa. Então, é óbvio que foram 3 derrotas amargas que a gente teve aqui dentro de casa, né? Que foi aí pro Bahia, pro Atlético... Pro Bahia não, perdão, foi pro Goiás, né? Pro Santos e pro... enfim, eu não vou nem ficar lembrando agora as partidas que a gente perdeu, não. Só sei que foram 11 jogos dentro de casa, 7 vitórias, 1 derrota, 1 empate e 3 derrotas. Agora, para eu parar de me enrolar, parar com esses dados aí, vamos virar a chavinha, hein? Fé no Criador que vai dar tudo certo, que o nosso Vasco vai se classificar. Vamos falar agora do nosso basquete? Só que antes de eu falar do nosso basquete, é o seguinte, dentro da situação ainda da nossa permanência na Série A, eu vou colocar um videozinho para vocês de 1 minuto e pouco do Cabo Daciolo, tá? Lembrando que o Cabo Daciolo levantou um clamor também na frente de São Januário antes da gente começar a nossa retomada e vem dando certo, né? Independentemente de fé, de religião, de crença de cada um de vocês, eu respeito todo mundo, tá, gente? Vou colocar um trecho aí do Cabo Daciolo falando em relação a gente ter fé, sobretudo em Deus, né? Para o nosso Vascão permanecer na Série A. Primeiro eu estou falando de fé. Fé é a certeza daquilo que esperamos. Eu creio que se adorarmos o Criador dentro do São Januário, com o hino Porque Ele Vive, Eu Posso Crer no Amanhã, nós não vamos cair. E além, nós vamos parar de orar pelo Vasco para que ele não caia e vamos passar a adorar o Criador para sermos campeão brasileiro.
Eu lembro que no dia 24 de agosto, o rei colocou isso no meu coração e eu bradei isso no monte, pedindo para que adorássemos o Criador. Vamos adorar esse hino e vamos ver o que o Criador vai fazer. Creia nisso, haverá grandes vitórias. Se adorarmos o Criador, o Vasco não cai. E eu vou além. Nós vamos ser campeão brasileiro em 2024. E se não acontecer o que eu estou falando aqui agora, eu nunca mais venho candidato a nada no cenário político nacional. Por que tu está falando isso, Daciolo? Porque eu também preciso de um sinal. Eu já visualizei que na política nacional é tudo uma grande quadrilha, dentro do poder legislativo, executivo e judiciário. E tudo contra o povo. Tudo contra o povo. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Não tem como fazer essa luta de forma natural. Não tem. Mas no sobrenatural, somos mais do que vencedores. E eu creio que esse avivamento que eu creio que vai acontecer, ele vai começar aqui no São Januário, com essa nação, a família vascaína, adorando o Criador. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso rei. Nunca, na história do futebol mundial, uma torcida adorou o Criador. Pensa nisso. Já conversei com a Força Jovem, vamos estar com eles na segunda-feira para levar esse hino para toda a família vascaína. Agora que vocês já viram, né? É isso aí. Basta a gente acreditar, né? Vamos acreditar, sabe por quê? O Vasco é para quem acredita. Eu acredito. E você, torcedor? Acredita? Não acredita? Coloca a opinião de vocês aí no comentário. Vamos falar agora de New Basquete Brasil. O novo Basquete Brasil, NBB. Tá rolando nesse exato momento que eu tô falando com vocês aqui. O nosso Vasco da Gama está enfrentando a equipe do Franca, tá, gente? Só que antes de eu falar do NBB, segue a vinheta da Estrela Bet, a patrocinadora oficial do basquete do Vasco da Gama. É isso aí, né? Estrela Bet, não fique de fora dessa. Vou deixar o link fixado aqui na descrição do vídeo. Você vai acessar esse link, vai fazer seu cadastro, já vai começar a ter chance de ganhar com a Estrela Bet. A Estrela Bet está com promoção aí bem bacana, Black Friday, mais de 5 milhões de reais em prêmios, tá? Não fique de fora dessa. Se for fazer o primeiro depósito, vê se você consegue colocar de 20 reais para cima, que a Estrela Bet vai dobrar o valor do seu primeiro depósito. Dito isso, bora lá então continuar falando do nosso basquete. O Vasco da Gama está enfrentando a equipe do Franca aqui no Rio, no ginásio de São Januário, partida da qual está sendo transmitida pela CRVG TV, tá, gente? Sinceramente não estou acompanhando, não sei quanto tá. No vídeo de amanhã eu trago para vocês o panorama. Fato é que de momento aí, né, antes da partida se iniciar, a tabela estava da seguinte forma, como você já pode acompanhar na tela. O NBB estava da seguinte forma: o Minas era o líder com 21 pontos, o nosso R10 Score, Vasco da Gama, é o segundo colocado com 19, o Paulistano é o terceiro também com 19, o Bauru é o quarto colocado com 19 e o Mulambo da Gávea é o quinto com 18. O Ceará Basquetebol é o sexto com 18, o Pato Basquete é o sétimo com 18 pontos, o oitavo colocado é o Franca, que está enfrentando o nosso Vasco com 17 pontos, o nono é o São José, também com 17, e o décimo colocado é o Unifacisa, com 16 pontos conquistados. Então essa aí é a tabela de momento, né, do NBB. Amanhã eu broto aqui para deixar vocês mais informados em relação ao nosso basquete. Peço perdão a vocês, a luz aqui onde eu moro acabou que ela voltou numa hora aí inoportuna, né, que o nosso Vasco está jogando. Essa notícia era para eu ter trazido antes do jogo. Mas bora lá então, gente. É o seguinte: Rodrigo Gelado, lateral do Vila Nova, que foi muito especulado aqui no Vasco uns 15 dias atrás, surgiu uma notícia no dia de hoje de que o Botafogo e o Cruzeiro também estariam interessados no atleta que pertence ao Vila Nova, ele que é lateral, tá, gente? E também saiu a notícia aí de que clubes europeus estariam de olho no atleta. Aí eu pergunto para você, torcedor e torcedor, onde é que estava jogando esse Rodrigo Gelado que todo mundo tá querendo ele? Botafogo, Cruzeiro, clubes europeus? Eu não sei se o empresário do cara é muito bom ou se realmente ele é muito bom. Fato é que tá rolando aí essa situação aí. E aí, torcedor, o que você acha? Rodrigo Gelado no Vasco, sim ou não? Dá a opinião de vocês aí nos comentários. Gente, vamos falar agora um pouquinho do nosso menino Gui. Gente, o Gui tá que tá, hein? Ontem, nosso Vascão aí suou lá na Arena do Grêmio. Acabamos perdendo com o gol de Luizito Soares para a equipe da casa. Fato é que o Gui manteve o nosso Vasco respirando ainda, vivo nesse campeonato, dependendo só de si mesmo, né? Foi o América Mineiro, né?
que venceu o Bahia, não tomou conhecimento do Bahia e ganhou de 3-2 com um jogador a menos, né? Jogando em Belo Horizonte. Então o nosso pequeno Gui, como você já pode acompanhar na tela, o moleque é brabo, né? Tirou essa foto aí e postou nas redes sociais usando a camisa do América, né? Porque ontem, né, o América tinha uma torcida de mais de 30 milhões, né? Que era a torcida do América, mais a torcida de todo o Vasco da Gama aí, torcendo para eles ganharem do Bahia, né, gente? Agora é o seguinte, gente. O pequeno Gui conheceu, sabe quem? É um moleque, tá o bicho da goiaba. Ele conheceu a escritora de novelas muito famosa aí, Glória Pérez. É isso mesmo, acompanha a foto dele na tela. O menino Gui foi conhecer nada mais, nada menos que a escritora Glória Pérez. Aí a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Será que vem novidade aí? Será que o nosso pequeno Gui vai pintar nas telinhas, fazendo algum personagem de alguma coisa aí que rola na televisão? A gente ficou com a pulga atrás da orelha. Glória Pérez, escritora, conceituadíssima no mercado, né? O menino Gui foi conhecê-la, né? Quem sabe? Vamos aguardar. Agora, algo que já é fato, concretizado, já está acontecendo. O nosso pequeno Gui virou garoto propaganda, gente. Isso mesmo, ele virou garoto propaganda de uma construtora, né, gente? Aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, como você já pode acompanhar aqui do lado da tela, eu só não vou colocar o áudio, né, para não ficar fazendo propaganda, merchan aí, para empresas, né, que não tem nada a ver, assim, com o nosso canal, com todo respeito à empresa. Mas o Gui tá que tá. Meus parabéns, Gui, que Papai do Céu continue te abençoando, tá? Você e toda a sua família, e tamo junto aí, nosso Vasco, Gui. Eu creio que não vai abarrar. Galera, agora é o seguinte, vamos mudar de assunto, vamos falar de tatuagem. Tatuagem, isso mesmo, tô falando de tatuagem, sabe por quê? No último jogo aqui em São Januário, que o Vasco da Gama enfrentou o Corinthians, na nossa colina histórica, um grupo de tatuadores que se chama Futebol e Tatu, né? Fizeram tatuagens em torcedores do nosso Vasco da Gama em São Januário. Sabe aonde, gente? Lá na sala da presidência do Vasco. Naquela salinha. Aquela sala que o doutor Eurico Miranda fez há muitos anos atrás para assistir as partidas. Foi naquela sala da presidência ali, das sociais. Olha, fizeram ali um night tattoo, né? Uma noite de tatuagem ali com os sócios torcedores do nosso Vasco, né? Muito bacana, diga-se de passagem. Gente, eu não tô falando de Jorge Salgado, essa galera não, tô falando da tatuagem, tá, gente? Então, para não ficar só nas minhas palavras, vejam um vídeo aí da galera, né, do Futebol e Tatu fazendo a tatuagem nos vascaínos em São Januário. Bom, gente, é isso aí, né? É isso aí. O Vasco é para quem acredita. Eu tô acreditando, né? Embora tenha sido muito dura a derrota que a gente sofreu pro Corinthians, embora aí foi pior ainda, né? Essa derrota que a gente acabou aí sofrendo pro Grêmio ontem, não pela circunstância do jogo, o Grêmio, um time bem colocado na tabela, um time bem postado em campo, mas doeu porque nesse domingo, né? A gente poderia já ter garantido a nossa permanência na Série A, que se o nosso Vasco tivesse vencido, a gente estava garantido na elite do futebol brasileiro para o ano que vem. Mas eu acredito sim, creio que vai dar bom sim, eu tenho fé que vai dar bom, né? Vamos aí pedir para Deus abençoar cada um dos nossos atletas, né, gente? Você, independente da sua fé aí, né? Peça aí, faça o seu pedido aí, né? Para que a gente consiga se livrar de uma vez por todas desse pesadelo, que o nosso Vasco se mantenha na elite, que é o nosso lugar, né? Quero muito, 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 na quinta-feira aí de manhã, abrir um vídeo aqui cantando, rouco, feliz demais da conta, mostrando o gol do nosso Vasco, né? Falando que a gente ganhou do Bragantino, com a tabela já sacramentada, a gente permanecendo na Série A. Quero muito que isso aconteça, muito de verdade, do fundo do meu coração, porque assim, para muitos de vocês que acompanham o nosso canal, que são telespectadores aí, o que acontece? Muitos de vocês, não todos, mas eu sei que muitos de vocês, porque eu sei, gente, tô falando isso porque eu era assim também, tá? Muitos de vocês
acompanham todo santo dia notícias do Vasco. Só que muitos, devido à correria do dia a dia, devido ao cansaço, à falta de tempo, às vezes está em algum lugar remoto que não tem acesso à internet, acaba que não consegue ali todo dia religiosamente acompanhar o nosso Vasco. Isso acontece. Ou até mesmo ali por decepção, por tristeza, né? A gente fica chateado depois de uma derrota igual foi aquela pro Corinthians, aí às vezes passa uma semana sem saber de Vasco, sem olhar, né? A gente só vai querer ver no dia do jogo, né? Pois é, o Álvaro Silva aqui, eu não consigo ser assim e também não posso ser assim. Antes de eu ter canal, eu já não conseguia, eu já puto, pé da vida, feliz, triste, com raiva, todo jeito eu estava acompanhando o Vasco todo dia. Agora que eu tenho um compromisso com você, torcedor e torcedora do Vasco, aí que eu não posso mesmo. Então, às vezes eu estou muito triste, às vezes eu estou abatido, estou chateado, estou mal, estou desacreditado. Minha vontade é largar a mão do canal, é parar com tudo. Mas eu continuo por vocês e pelo nosso clube, porque eu acredito e o Vasco é para quem acredita. Tamo junto. Valeu, família. Sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Não vai abarrar. Vasco!